Fala também sobre a dupla Flaco-Roque, que outra vez garantiu vitória ao Verdão. O Vasco pegando empréstimo com a presidente do Palmeiras. Fala do Palmeiras com prejuízo no mês de agosto, mas com um ano ainda super avitário. Para completar, revolução no calendário do futebol brasileiro, Flamengo se explicando a respeito da baita confusão com clubes de futebol no Brasil, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação da seleção brasileira para 2 jogos amistosos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão ficar à disposição da seleção para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na data FIFA do mês de outubro. Bento, Ederson e Hugo Souza serão os goleiros, com o Ederson jogando a primeira partida e possivelmente Hugo Souza na segunda. Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wesley e Wanderson serão os laterais. Militão, Fabrício, Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo, os zagueiros. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Na frente, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. O que você pensa sobre essa convocação? Confesso que vários dos nomes não me agradam. Em alguma live próxima prometo trazer mais detalhes e as minhas opiniões sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre o mês absolutamente decisivo para o Brasileirão em outubro. A gente pode ter a definição do campeão brasileiro e tudo começa a ser decidido nessa quinta-feira, 20h30, no Maracanã, com o Flamengo e Cruzeiro. Jogo do primeiro contra o terceiro colocado. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro, abre 7 pontos com um jogo a menos. Dá para dizer que diante dessa circunstância, Raposa ficaria praticamente fora da briga pelo título. Mas não para por aí. No dia 19 de outubro, teremos Flamengo e Palmeiras, jogo do líder e do vice-líder, partida marcada para o Maracanã. E no momento super especial, porque esses times se enfrentam no final de semana, e aí na metade da semana seguinte, o Flamengo pega o Racing pela Libertadores e o Palmeiras pega a LDU também pela Libertadores, com detalhe. Depois de enfrentar Flamengo fora e LDU fora, o Palmeiras recebe o Cruzeiro e recebe a LDU. Se o Palmeiras passar bem por esse momento, dá para dizer que seguirá fortíssimo rumo ao título. Mas, por exemplo, se tropeça contra Flamengo e Cruzeiro, o título pode ficar encaminhado para o rubro-negro. Hoje, o Flamengo tem 54 pontos, o Palmeiras 52 e o Cruzeiro aparece com 50, com um detalhe, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que os dois adversários. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, chances de título 48% para o Flamengo, 38% para o Palmeiras e 13% para o Cruzeiro. Quero te falar agora sobre a péssima fase de Richard Rios. Volante contratado pelo Benfica por 27 milhões de euros, não poderia ter começado sua passagem no futebol português de forma pior. Importante lembrar que na última terça-feira o Benfica foi à Inglaterra e perdeu do Chelsea por 1-0 em jogo da Liga dos Campeões com um gol contra do Richard Rios. Até aqui 14 partidas pela equipe portuguesa, nenhum gol e nenhuma assistência. Ele já vinha sendo bastante criticado por torcedores e jornalistas. Agora até José Mourinho, novo técnico do Benfica, decidiu dar uma cutucada no volante colombiano. Abre aspas para o Mourinho, esse jogador não tem qualidade para jogar em espaço curto. Confesso que fiquei bem surpreso com a declaração, porque como vocês lembram, Richard Rios foi formado no futsal, e no futsal o que você mais faz é jogar em espaço curto. Embora tenha personalidade e seja titular absoluto no Benfica, as coisas não têm funcionado bem para ele, atleta cujo contrato só se encerra em 2030. Bora falar agora sobre o Vasco, que recorreu a Leila Pereira e a José Roberto Lamáquia. Demorou, mas enfim Lamáquia ajudou o Cruz Maltino. Só para lembrar que antes de o Pedrinho se tornar presidente, ele tinha a promessa de que o Lamáquia o ajudaria em diversas circunstâncias. Cogitou-se até a possibilidade de a Crefisa comprar a SAF vascaína. Num segundo momento também se falou na possibilidade de a Crefisa bancar os name rights do estádio, mas por conta de pressão de conselheiros palmeirenses, o Lamáquia se afastou do Pedrinho. De qualquer forma, a notícia vem agora, o Vasco acertou um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. Financiamento na modalidade DIP destinado a empresas em recuperação judicial. O Vasco conversou com mais de 60 instituições financeiras e escolheu a Crefisa pelas melhores condições praticadas. Esse dinheiro vai ser usado para despesas correntes, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.
Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, Rubro Negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para Libra para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o Rubro Negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão: o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times, ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis, com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C. Hora de falar sobre o Verdão, que teve prejuízo no mês de agosto, mas calma, torcedor alviverde, você não precisa se preocupar. O Palmeiras divulgou o balancete de agosto com déficit de 36 milhões e 600 mil reais. Isso significa que o Palmeiras fechou o mês de agosto com quase 40 milhões de reais de prejuízo. Mas, importante registrar que na temporada o superávit é de 329 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras arrecadou 329 milhões a mais do que gastou. No mês específico de agosto, a projeção era de um superávit de 22 milhões e 900 mil. Só que o Palmeiras faturou apenas 67 milhões de receitas e teve 92 milhões de despesas. Só para completar, registrar que toda essa avalanche de dinheiro que entrou ao Palmeiras nos 8 primeiros meses do ano e que permitiram ao Verdão ter um superávit de quase 330 milhões de reais tem a ver com vendas de atletas, 301 milhões de reais, patrocínios, 237 milhões, direitos de transmissão de TV, 172 milhões, programa Avante, 80 milhões, social e esportes amadores, 68 milhões, premiações esportivas, 64 milhões, arrecadação em jogos, mais 56 milhões, além de rendas diversas e incentivos fiscais,
com 58 milhões de reais. O Palmeiras ainda não conquistou títulos, e esse é o grande calcanhar de Aquiles da temporada. Mas do ponto de vista financeiro, tudo vai muito bem, obrigado. Eu reconheço que o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores, mas até lá, na semifinal, muitas coisas vão rolar. Já tem contusão no Palmeiras e tem o Pulgar voltando, aí vai ser fenomenal. A campanha do Palmeiras na Libertadores é espetacular. São 10 jogos, com 9 vitórias e um empate. O único jogo em que o Palmeiras não venceu foi contra o Universitário do Peru na volta. O Palmeiras tinha enfiado 4-0 no time peruano fora de casa e acabou tirando um pouco o pé, acabou empatando. Mesmo contra o River foram 2 vitórias, campanha muito melhor do que a do Flamengo e a de todos os outros concorrentes, né? Até cheguei a fazer essa comparação. O Palmeiras tem 28 pontos. Quer ver? Ó? Deixa eu só tirar a mensagem do Isaías e buscar aqui no Word. 28 pontos para o Palmeiras. O Racing, acho que é o dono da segunda melhor campanha, com 22. Aí, vamos lá. O Palmeiras tem 28 pontos. São 10 jogos, 9 vitórias e um empate, 93% de aproveitamento dos pontos. O Racing tem 22. LDU e Flamengo tem 20 cada. O Palmeiras tem 8 pontos a mais. Não, isso não quer dizer nada, né? Até porque, a partir do momento que começa o mata-mata, a coisa muda radicalmente de cenário. Mas é só para contextualizar, né? E aí, outra curiosidade: o Palmeiras não perdeu nenhum jogo. O Racing, o Flamengo e a LDU perderam 2 vezes cada. O ataque do Palmeiras é muito melhor do que de todos os outros. 26 gols contra 19 do Racing, 13 da LDU, e por mais incrível que possa parecer, o Flamengo é entre os semifinalistas aquele com menos gols, 11. Muito condicionado pela primeira fase. A fase de grupos do Flamengo foi ruim. E aí, gols contra, aqui é que chama atenção, né? O Palmeiras, que costuma sempre ter boa defesa, é aquele com mais gols, é o que mais tomou gols entre os 4 semifinalistas. É bem verdade que a distância é pequena. O Palmeiras tomou 6, Flamengo, LDU e Racing 5 gols cada. Significa que todas as defesas são boas. Os times fizeram 10 jogos, Flamengo, LDU e Racing tomaram 1 gol a cada 2 partidas, o Palmeiras um pouquinho mais do que isso. Nicola, será que o Gerson vem para o Palmeiras? Joselito, não apostaria nessa possibilidade, cara, só para vocês entenderem. Isso surgiu de torcedores do Palmeiras quando do interesse do Zenit na contratação do Riquelme, que é um atacante da base do Verdão. Os palmeirenses falam, já que os caras querem o Riquelme, vamos tentar fazer uma troca. Mas o próprio empresário do Riquelme disse que nunca havia ouvido nada a esse respeito, tá? Então, essa família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras. Informações exclusivas e atualizadas para você perder nada. Deixa aqui aquele like, manda outro inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Palmeiras. O Palmeiras que jogou ontem contra o Vasco da Gama, a verdade seja dita, 3-0, foi um ótimo placar. Daria para ser mais? Poderia, porque o Palmeiras foi no ataque umas 4 vezes e conseguiu abrir o placar em 3 oportunidades. O time do Vasco cadenciava o jogo, ali ficava com a bola tocando para um lado, tocando para o outro, tentando entrar na zaga do Palmeiras, mas a zaga muito forte não dava espaço para eles fazer o que eles tentariam fazer. O Verratti apagado, teve um lance que eles quase marcaram ali. Antes disso, é o segundo gol do Palmeiras, né? O Paulo Henrique cruzou na área, o Verratti antecipou ao Gomes e a bola passou, resvalou na trave ali. Logo em seguida saiu o segundo gol do Palmeiras. O Palmeiras que fez o que o Rogério Ceni falou, né? Ligação direta, né? Flaco e Vitor Roque. Mas é letal, sai gol. E a zaga do Vasco ontem não era titular, né? Era um dos jogadores que estavam há alguns tempos ali. Acabou, ele que estava, acho que uns 7, não era titular. Um jogador que não estava tendo performance. Ele acaba, coitado, cai e dá um passe pro Flaco ali fazer o segundo gol. Engraçado demais essa coisa, né? Mas enfim, nós não tem culpa de nada, ganhando. O Vasco teve mais posse de bola, tocou mais bola, teve mais cadenciar o jogo, querendo propor o jogo. E o Palmeiras só jogou na base do contra-ataque, o que importa é ponto. Então é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo. Foi.